E veio de lá, né, na verdade, assim, né? Eu sempre tinha uma convicção que Deus tinha algo para mim, né? Deus tinha algo específico eu não sabia. Mas sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E a partir do momento que eu entrei no louvor lá aqui em 2005, quando eu tinha 16 anos, não, lá nos meados de 1998, né, vamos colocar assim, que eu me lembre, né, que eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor, de lá para cá sempre houve uma chama dentro do meu coração, né, que Deus cria algo mais de mim. Mas até então eu achei que seria através do Ministério de Louvor. Como eu sempre brinco lá na igreja, né? Eu achei que o meu ministério ia ser contrabaixo o resto da vida, o tempo todo, né? Mas sempre com aquele algo ardendo dentro do coração, né? Sempre ardendo dentro de mim, uma expectativa. E foi quando, por incrível que pareça, né? Na nossa caminhada, ela se junta e ali começa a ter um propósito maior, né? Foi quando eu fui para o Batista da Paz sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão, nada. Assim, né? Até então eu era da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas eu fui para Batista da Paz sem nenhuma pretensão, assim. Queria conhecer a igreja. Queria conhecer a igreja, saber como que era, né? Tal. Conhecer o pessoal lá. Não, ele foi mais por conta do meu batismo. Entendi. Não, a nossa caminhada minha do Ney faz parte aí. Por isso que nós temos essa amizade boa. Entendi. Até hoje, né? Por conta disso, né? Verdade. A primeira vez que eu tive na Batista da Paz como membro foi no dia do batismo do Ney. Verdade. Né? Que eu fui para lá como membrado mesmo. E até então eu estava na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. E por incrível que pareça, né? A gente está dentro... Hoje, olhando para trás assim, eu vejo que foi um propósito de Deus mesmo. Né? Porque lá eu estava numa zona de conforto. Então, como eu nasci dentro da igreja, conhecia toda a estrutura da igreja, todos os pastores da igreja, os líderes da igreja. Teve até um dia lá que me colocaram para ministrar a palavra num culto de quinta-feira, lá no Nosso Senhor. E eu tô aguentando agora. E eu acabei não indo, de vergonha. Né? Porque eu sou tímido, né? Na verdade. Vocês acham que não, mas eu sou bastante tímido, né? E eu não fui de vergonha. Eu tinha até estudado, sabe lá que Deus palavra, no que eu não lembro muito bem. Mas eu faltei esse culto, porque eu tava com vergonha. Então seria algo muito para mim, eu ia ficar muito nas costas das outras pessoas, né? Dos outros líderes que têm admiração e respeito até hoje, sempre quando eu ministro na Nosso Senhor. Falar nisso, amanhã eu vou estar ministrando lá, na conferência de jovens. E eu sempre tive isso. Então, por você honrar demais, você sempre colocar como pequeno, né? Entre todos ali. Eu acabei ficando fugindo. Até uma vez que eu preguei no culto de jovens lá, tremendo igual vara verde. Mas preguei, né? Vamos dizer assim. E aí foi quando eu fui para Paz, né? Em 2007, sem pretensão nenhuma, né? Assim, né? Mas foi, na verdade... eu brinco assim, mas foi uma decisão das mais difíceis que eu coloquei na mão de Deus mesmo. A resposta... E hoje, olhando para trás, é perceptível que foi vontade de Deus. Olhando para trás, foi perceptível que eu precisava desprender, precisava sair da minha casinha de conforto, né, do meu berço, ir para a igreja onde eu não conhecia ninguém e literalmente bater as asas sozinho. Né? E aí culminou de o Ney tá batizando, foi quando eu me membrei na Paz. E de lá para cá a gente sempre teve na liderança, né? Tanto na equipe de louvor... Depois assumindo um pouco da parte dos jovens lá em 2008 e 2009, se eu não me engano, até o Ney, né? Eu era líder, o Ney era o vice-líder. Né? E de lá para cá, sempre envolvido nessa parte de liderança da igreja. Mas eu não sabia até então, qual era o meu chamado específico, né? E aí é onde você perde tempo, né? Onde você acaba não focando... E você deixa as coisas indo, mas eu sempre tive a expectativa de um chamado de Deus para minha vida. Então, esse chamado sempre teve, até que em 2018 fui ordenado a pastor, e aí já tinha uma convicção maior e mais específica de que Deus está me chamando para o pastoreio, para a ministração da palavra, e por aí vai. Depois dá para encontrar mais detalhezinho dessas coisinhas. Dessa chamada. Desse chamado aí. Agora, assim, quando você... Nossa. E a esposa? Quando você não, eu vou perguntar pra esposa. Lógico, você acha que o quê? Que vai ficar aqui só olhando pra ele falando? Vai ficar aqui, né? De papagaio de pastor aqui atrás, aqui parecendo bonito, né? Belezando a live, né?
A Rebeca, pra quem não sabe, pessoal, pra quem, né, tá acompanhando a live e não sabe, ela é filha de pastor, né? Sim. É, pastor Marcos Arguelho, que também é o nosso pastor sênior, né, digamos assim, da Igreja Batista da Paz. E tem um ditado que diz que filho de pastor, pastorzinho não é bem com ela. Isso não funcionou muito bem com ela, né? Não funcionou muito bem com ela. Você nunca sentiu um desejo assim, nem sonho, nada assim, de um chamado pastoral? Não. Porque dizem, né? Eu não sei, mas dizem que todos nós tem esse chamado. Uns descobrem muito cedo, outros nem tão cedo, mas né, mais lá pro fim da vida acaba descobrindo, né? Ou percebendo esse chamado. E você nunca, assim, sentiu um desejo também para esse chamado pastoral? Não. Porque normalmente o que acontece? Assim, normalmente quando a gente fala, eu não quero ser pastor, por exemplo, né? Não tem esse desejo, não, isso não é pra mim. Porque a gente já imagina o quê? Vou ser pastor, vou ter que tocar uma igreja, vou ter que cuidar, né? Uhum. Todo mundo tem essa visão, pelo menos a grande maioria tem essa visão, de que se ser pastor você vai precisar ter uma igreja, você vai precisar, né? Não, nem sempre é assim. Sim. Existem muitos pastores que a gente sabe que tem por aí, que eu até conheço, que são pastores de música, Sim. pastores de algum ministério específico, pastor, entendeu? Necessariamente são pastores que não tem uma igreja, faz parte de uma igreja, né? Porque todos nós temos que ter uma igreja e temos que ter um pastor que nos mentora, que seja o nosso mentor, mas nem sempre você necessariamente precisa ser o pastor de uma igreja. Sim. Né? Responsável por uma igreja. E isso nunca, pra você, assim, nunca, nem tipo, eu vou fazer um teste. Não, não é um teste, eu vou fazer um seminário, vou estudar uma teologia, não sei, lá na frente, se Deus chamar, eu estou pronta. Não. Hoje, eu falando pra você, hoje não. Pode ser que lá na frente, mas hoje não tenho esse desejo. Não tenho. E a responsabilidade? Você tem responsabilidade? Não, eu tenho responsabilidade, mas eu falo assim, na questão do pastoreio, eu acho que a palavra pastor é uma palavra muito forte. Eu acho que antes de tudo, Deus tem que colocar a paz no nosso coração. Uhum. Se eu não tô em paz, porque eu vou fazer algo que eu vejo que não tá no meu coração. Isso é meu, Rebeca. Sim. Né? Então, assim, eu não tenho, assim, esse chamado de pastoreio. Não. Conheço muitas mulheres que têm, pastora, nada contra, mas ao meu ver, pastor é o homem, não a mulher. Não sei te explicar o porquê. Sei que pode entrar aí em algumas discussões. Essa é a minha visão. Meninas, tá? Hora da polêmica! Não, mas é sério, Pedro, porque eu sei que isso gera uma polêmica, mas ao meu ver, o pastoreio é com o homem. Não com a mulher. Conheço, como eu disse. É uma visão que você tem. É uma visão minha que eu tenho. Né? Isso, pessoal minha. Deixando bem claro aqui, tá, pessoal? Isso, é a visão tá? pessoal Pelo amor dela, de Deus. Tá? E outra, uma visão pessoal nossa, né? Uma visão pessoal nossa não quer dizer que seja a mesma que a sua. Sim, exatamente. Né? Porque chamado é exclusivo. Então, de repente, Deus chamou uma mulher para ser pastora de uma igreja, tá tudo bem. Tudo bem. Né? E tá tudo certo. Não vou entrar em... Não pode, Deus mandou falar não. Vamos explicar aqui, porque senão, né? Sabe como funciona, né? Aí tem aquele lá que já vai pegar esse trechinho na internet aí pra depois zoar. Então, eu sempre falo que é bom ser dono da parada e que eu falo o que quiser. Mas assim, o bom da Rebeca é que ela é por isso que eu falei, além da sinceridade, ela é a pessoa que te acompanha. Sim. Então acompanhou o pai, né? Até hoje estamos lá, né? Com essa responsabilidade. E comigo também, não tem sido diferente. É uma companheira que está do lado, entendeu? Presente. Ela não gosta de ser chamada pastora, isso é dela, né? Então ela já tem não isso. Não ligo, né? Porque não, fica bravo, fica bravo.